Olá, meus queridos. Na aula de agora vamos estar falando sobre Davi, né? Esse personagem tão importante que tem na Bíblia Sagrada, né? Que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A história de Davi é muito conhecida, né? Principalmente a história de Davi enfrentar o gigante Golias, ou a história de Davi sendo o rei. Então, essa parte é bem conhecida. Porém, eu quero trazer para vocês aqui a história de um Davi, né, adorador, um Davi que amava o Senhor. Mas eu vou trazer para vocês no PDF toda a história, todos os ensinamentos de Davi e várias opções para vocês estar ministrando sobre Davi, tá? Então, estudem bem, porque ali tem todas as referências bíblicas sobre Davi, sobre a passagem dele. Aqui é um resumo, só para vocês entenderem um pouco sobre quem era Davi. Então, Davi, ele era um dos filhos de Jessé, né? Na verdade, o filho mais moço de Jessé, né? Ele era o mais novo, o mais pequeno, o mais jovem. E diferente dos outros irmãos, Davi não era nenhum dos guerrilheiros, né? Os outros irmãos de Davi eram rapazes fortes, né? Que trabalhavam no exército ali do rei Saul, mas Davi não. A Bíblia vai dizer que Davi, ele cuidava o quê? Das ovelhas de seu pai, tá? Ele era um ruivo, porém a Bíblia vai dizer que ele era um rapaz belo, né? Mesmo que de pequena estatura, e que ele era forte, corajoso e prudente. Por que ele era forte e corajoso? Porque para ser um pastor de ovelhas não era qualquer um, precisava ser forte e corajoso, tá? Vocês sabem, ou vocês podem estudar, que um pastor de ovelhas, ele deveria enfrentar todos os obstáculos, todos os perigos, né? Eu lembro que eu dei uma aula certa feita sobre o pastor de ovelhas, né? E ali eu vi como era difícil ser um pastor, não era uma profissão qualquer, né? Eles enfrentavam grandes desafios, né? Eles tinham que estar o tempo todo com as ovelhas, tinham que enfrentar lobos, enfrentar, né, várias coisas. Inclusive Davi matou o urso, matou o leão, acredito que ele matou o lobo. Tudo isso que é para defender as ovelhas, né? Um rebanho de seu pai. A Bíblia vai dizer também que Davi, ele era o quê? Ele era tocador, né? Ele cantava, adorava, escritor, né? Adorava o Senhor com os seus hinos, com as suas canções. E eu fico imaginando que Davi, quando ele estava ali cuidando do rebanho, né, talvez ele ficava sentado no campo ali e tocando, dedilhando a sua harpa ali, né, em louvor e adoração a Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, então, ainda quando jovem, ele já foi ungido rei de Israel. Porém, ele não assumiu o reinado, tá? Então, ele foi ungido rei, porém, teve todo um processo, teve todo um tempo de preparação até que ele assumisse o reinado. Outra coisa que se sabe também sobre Davi é que ele, mesmo sendo muito jovem, né, ele era um verdadeiro adorador, tá? Então ele amava o Senhor de todo o seu coração e é por isso que Deus o escolheu, né, para ser o novo rei, o rei de Israel. A história de Davi é uma história bem extensa, vocês podem trabalhar muitos pontos para a história de Davi, tá? Embora você possa trabalhar a questão da adoração, de sermos verdadeiros adoradores, porque Deus conhece o nosso coração, né? Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o íntimo, Deus vê o nosso coração verdadeiro. Se nós somos adoradores ou não, é um ponto muito importante, mas você pode trabalhar outros pontos também, né? A questão da obediência, a questão da fé em Deus, né? De botar a sua confiança no Senhor. Então tem muitos pontos que podem ser trabalhados para esse tema de Davi, tá? Como era a vida na época de Davi? Tanto nacional como religiosamente, os tempos eram difíceis, eram tempos caóticos, tá? Mas Davi teve pleno contato com a época violenta em que vivia. Ele lutou com os animais, como falei para vocês, né, defendendo as ovelhas dos seus pais, o rebanho. Não que isso esteja relatado na Bíblia, mas vai relatar quando ele chega diante dos reis Saul, né, para lutar contra o Golias. Então ele fala que ele já havia matado, né, ursos, leões, ou seja, ele tinha experiências ali, tá bom? Que mais? Problemas semelhantes Davi enfrentou, né? Ele foi ungido para ser rei de Israel quando não passava de um garoto. Ele era bem jovem ainda quando ele foi ungido rei. Mas muitos anos se passaram antes que ele se tornasse rei. Ele teve que saber esperar, né? Será que os jovens de hoje estão sabendo esperar? Será que os jovens têm colocado a sua confiança no Senhor? Davi foi ungido rei e não saiu por aí cantando, nem achando que era o melhor de todos, não. Ele foi humilde e ele continuou o quê? Adorando e servindo a Deus, ok? Tudo isso por quê? Porque ele tinha um coração voltado à adoração
verdadeira ao Senhor. Olha, aí para você saber mais sobre a vida de Davi, né, eu deixei aqui para você no PDF, tem toda uma leitura, né, ali para você ler todos os capítulos, versículos, você começa a ver ali em 1 Samuel, capítulo 16, até o final do livro vai estar falando sobre a vida de Davi, tá? O livro todo. Tem também 1 Reis, ali vai estar falando sobre a vida de Davi. E aí você tem algumas opções para você trabalhar, tá? Da vida de Davi, o jovem Davi, quando ele é ungido, vai estar lá no 1 Samuel capítulo 16. O jovem, quando matou Golias, tem um capítulo para vocês. A invés de Saul, tem tudo ali separadinho para você. Outros pontos que você pode trabalhar também, outros temas, né? Além da questão de Davi ser um verdadeiro adorador, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade, tem também a questão da inveja. Você pode trabalhar a questão da inveja, né? Porque nós vamos ver ali o exemplo da inveja de Saul tinha contra Davi. É um outro ponto, né? Mas Davi, o que Davi fez? Davi, né, não deixou que o seu coração fosse contaminado, né? Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso, tá? Outro ponto também, amigo verdadeiro, né? Pode trabalhar a questão de verdadeiras amizades, né? Nós vamos ver no livro aí que vai falar sobre a amizade de Davi e Jonas, hein? Sobre a questão de sermos amigos verdadeiros, tá? Temos também a questão do quê? Do perdão. Tia Kelly, mas dá para falar sobre perdão para a história de Davi? Dá. Lembra de Mefibosete? Então você pode falar também a questão do perdão. Eu vou deixar também ali para vocês qual que é o capítulo, né, que vai falar sobre a questão do perdão. Você pode trabalhar essa questão também. E tem outras opções também ali que vocês vão ler. Não vou ficar falando, porque senão toma muito vídeo aqui, muito tempo. Mas aqui é um pouco para você saber. Então leia os PDFs, leia a palavra do Senhor, porque tá tudo ali escrito para vocês, quais são os capítulos, quais são os versículos, para vocês trabalharem. É importante vocês conhecerem a história, para que na hora que vocês forem, né, trabalhar com essas crianças, Deus instrua vocês o caminho que deve seguir, tá? Talvez Deus não quer trabalhar a questão da adoração verdadeira, mas quer trabalhar a questão do perdão. Então você vai saber qual que é o capítulo que vai estar falando de Davi relacionado ao perdão, tá? Então, aqui nós temos Davi, né? Nós fizemos Davi aqui, ó, sentado, dedilhando a sua harpa, para falar sobre o quê? Davi, através do instrumento, ele adorava a Deus. Mas é só através do instrumento? Não, nós podemos adorar a Deus através da nossa voz, cantando um hino de louvor e adoração. Podemos adorar a Deus através daquilo que nós fazemos, ajudando o nosso próximo. Podemos adorar a Deus através de um instrumento, como Davi, né, tocava. Todas as formas, porque Deus falou que nós fomos criados para o quê? Para adorar o Criador. Então, quando nós fazemos algo que reflete a imagem do Senhor, a ação do Senhor, nós estamos adorando a Ele. Então, nós precisamos ser o quê? Verdadeiros adoradores, e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, essa aí é um pouquinho da ideia para você trabalhar a questão de Davi nesse tema, os jovens da